Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa dividiu-se em pequenos pedaços de terra, controlados por nobres cavaleiros, num sistema que ficou conhecido como feudalismo. Cada nobre servia como vassalo de um nobre maior, que por sua vez devia lealdade ao rei. Nesse período, a Europa sofreu várias invasões de povos bárbaros, o que levou a população a buscar refúgio e segurança nas terras dos senhores feudais, que refugiavam-se em seus grandes castelos. Estruturas formidáveis construídas com rocha sólida, que tinham enormes muralhas bastante espessas para suportar o impacto de pedras lançadas por catapultas. Eles eram muitas vezes construídos em cima de pequenos montes com a parte superior plana, facilitando a visão de defensores e dificultando o trabalho de invasores. Tinham torres posicionadas nos cantos das muralhas e também um fosso que era preenchido por água, impedindo a aproximação de arietes e torres de cerco. Alguns castelos eram reforçados com muralhas duplas, dificultando ainda mais a vida de quem investisse contra eles. E seus defensores costumavam jogar óleo quente nos soldados que tentavam escalar as muralhas. Porém, alguns inimigos cobriam pedras com palha, molhavam com óleo e tocavam fogo, lançando-as sobre os castelos para incendiá-los. Por serem muito difíceis de invadir, alguns exércitos optavam por cercá-los, cortando a linha de suprimentos e às vezes até envenenando a fonte de água do castelo, na tentativa de forçar uma rendição. Enquanto a Europa mergulhava no sistema feudal, parte da Ásia Central e do Oriente Médio rendiam-se ao poder de uma nova fé, o Islã. Após a morte do profeta Maomé em 632, exércitos islâmicos iniciaram uma série de conquistas, expandindo-se para além da Península Arábica. Com o objetivo de converter todos os povos à sua fé, os árabes conquistaram vários reinos numa guerra santa, na qual chamavam de Jihad. Em pouco mais de um século, os califados muçulmanos dominaram uma vasta região que ia da Índia até a Península Ibérica, e ao avançarem sobre a França, foram finalmente detidos pelos francos. Liderados por Carlos Martel, os exércitos francos derrotaram os muçulmanos na Batalha de Poitiers, marcando o fim da expansão muçulmana na Europa. Devido ao seu enorme tamanho, o vasto Império Islâmico dividiu-se em vários califados, sem jamais conseguir unificar-se novamente. A cavalaria árabe ficou muito conhecida por sua grande velocidade. Os cavaleiros eram equipados com armaduras leves e tinham como principal objetivo atacar os flancos e a retaguarda do inimigo. A cimitarra, também conhecida como espada sarracena, foi muito usada pelos árabes. Além de ter o gume no lado convexo, ela tinha a lâmina curva e mais larga na sua extremidade livre, permitindo um corte preciso. Os árabes adquiriram de povos mais antigos o costume de usar camelos em guerras, principalmente quando os exércitos precisavam realizar grandes travessias pelo deserto. Por volta de 672, eles cercaram Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Os romanos utilizaram uma arma poderosa em sua defesa, o fogo grego. Uma arma incendiária muito usada pela marinha bizantina, que lançava grandes labaredas nos navios inimigos, podendo ser utilizada também de cima das muralhas, pulverizando os invasores. Sua composição é até hoje desconhecida pelos historiadores e fruto de muito debate entre eles, que em sua maioria acredita que incluíam combinações de resina de pinheiro, cal e enxofre. Mesmo com a Europa extremamente dividida, um homem foi capaz de forjar um grande império, unindo vários nobres sob seu comando e conquistando grandes extensões de terra. Seu nome era Carlos Magno. Ao tornar-se rei dos francos, ele iniciou uma série de campanhas militares contra os saxãos, os muçulmanos da Península Ibérica e contra o reino itálico dos lombardos, no qual mais tarde seria proclamado rei. Ele não só conquistou, como também converteu os povos dominados ao cristianismo. Após sofrer uma tentativa de assassinato por parte da nobreza romana, o Papa Leão III pediu ajuda de Carlos Magno para resolver o impasse, o que acabou estreitando as relações entre o clero romano e o reino franco. Na noite de Natal de 800 d.C., ele foi finalmente coroado pelo Papa
como imperador do Sacro Império Romano Germânico, um vasto império que trazia de volta a inspiração do antigo Império Romano do Ocidente. Mas em 28 de janeiro de 814, Carlos Magno morre aos 71 anos e seu império é mais tarde dividido entre seus 3 netos, o que acabou enfraquecendo os reinos europeus, que ficaram suscetíveis a novas ondas de invasões bárbaras. Essas novas invasões diminuíram muito o poder dos reis, concentrando-o cada vez mais nas mãos de pequenos lordes que podiam defender suas terras. Dentre esses invasores, um povo espalhou medo e terror pela Europa: os vikings. Vindos das terras frias da Escandinávia, os vikings eram um povo guerreiro, cujas guerras, saques e pilhagens faziam parte do seu modo de vida. Eles eram constituídos por vários povos que viviam lutando entre si, mas por volta de 793, eles desembarcaram na Inglaterra, saqueando e massacrando várias aldeias e cidades. Usavam um escudo grande feito de madeira, que além de protegê-los em combate, eram apoiados sob a lateral dos barcos. Usavam também elmos de formato cônico, feitos de couro ou de ferro, e seus líderes costumavam usar a cota de malha, uma roupa feita de correntes que os protegiam de objetos cortantes. Para o ataque, o instrumento mais usado era o machado viking, que arremessavam com precisão sobre seus inimigos, perfurando facilmente o crânio. Mas a maior honra dos guerreiros vikings era usar a espada longa, uma arma que era passada de pai para filho e muitas vezes recebiam nomes. Há relatos de alguns guerreiros que tomavam uma espécie de chá de cogumelos antes de ir para as batalhas, ficando totalmente ensandecidos e fazendo com que os cristãos pensassem que estavam possuídos por demônios. Os vikings desenvolveram também várias técnicas de navegação. Usavam um barco compacto e muito veloz, que permitia que sua frota navegasse também por rios. Por volta de 1050, quase todos os povos da Escandinávia já estavam convertidos ao cristianismo, passando a realizar cada vez mais expedições comerciais e menos militares, o que marcou o fim da era viking. Durante esse período, foram desenvolvidas várias armas que deixaram o combate mais violento, como a espada montante, que tinha a lâmina muito longa, aumentando o alcance do corte. Ela chegava a medir 1,20 m e tinha algum gume mais longo, permitindo que o soldado a manuseasse usando as 2 mãos. Tinha também a besta, uma espécie de arco que ficava preso a um suporte de madeira, cujas cordas podiam ser tensionadas com uma enorme pressão, podendo atirar flechas a longas distâncias sem depender da força física do guerreiro. A estrela da manhã foi também uma arma muito usada nesse período. Era uma esfera de metal cheia de espinhos que ficava presa a uma corrente num bastão de madeira, podendo perfurar facilmente a cota de malha, causando uma enorme lesão ao soldado atingido. Anos mais tarde, uma série de conflitos marcariam uma disputa ferrenha entre as 2 maiores religiões do mundo, as Cruzadas. Devido à crescente ameaça por parte dos turcos seljúcidas, o imperador bizantino Aleixo I resolveu pedir ajuda aos reinos cristãos ocidentais. Com isso, em 27 de janeiro de 1095, realizou-se o Concílio de Clermont, no qual o Papa Urbano II convocou os nobres europeus a libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. Movidas por um forte sentimento religioso, promessas de terras, riquezas e perdão de pecados, várias pessoas deixaram a Europa rumo à Palestina, com o objetivo de libertá-la daqueles que consideravam infiéis. Liderados por Godofredo de Bulhão, os cruzados finalmente chegaram a Jerusalém, que após um longo cerco, a cidade caiu em 1099. O que se seguiu após foi um verdadeiro show de horrores. Os cruzados massacraram todos os homens, mulheres e crianças da cidade, numa carnificina sem precedentes. Foram criadas ordens de cavaleiros monges para defender as terras sagradas e proteger os peregrinos cristãos. Eram elas as ordens dos cavaleiros templários e hospitalários e a ordem dos cavaleiros teutônicos. Esses cavaleiros eram divididos em várias categorias, algumas com roupas mais leves, usando pouca ou nenhuma armadura, eram mais utilizados para guardar a retaguarda dos exércitos. Outras usavam uma armadura completa e pesada, que cobria quase todo o corpo,
além de escudos grandes e elmos que cobriam toda a cabeça. Esses homens eram usados como uma força de choque para atacar seus inimigos. Os cruzados fundaram 4 reinos na Palestina. Foram eles o Condado de Edesa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém. Porém, algumas décadas mais tarde, eles enfrentariam um inimigo formidável, Saladino. Chefe militar curdo e sultão do Egito, Saladino expandia seu poder pela Síria e frequentemente saía vitorioso em combates contra os cruzados. Até que em novembro de 1177 foi derrotado pelas forças de Balduíno IV, rei de Jerusalém, com a ajuda dos Cavaleiros Templários. 2 anos depois, Saladino voltou a lutar contra os cruzados, dessa vez saindo vitorioso na Batalha do Val de Jacó. A derrota nessa batalha causou várias retaliações por parte dos cristãos, com ataques a caravanas de peregrinos muçulmanos. Em um deles, o nobre Reinaldo de Châtillon conseguiu capturar a irmã de Saladino, causando a fúria do sultão egípcio. Em 4 de julho de 1187, as forças de Saladino enfrentaram o exército cruzado na Batalha de Hattin. Liderados por Guido de Lusignan, rei consorte de Jerusalém, e Raimundo III de Trípoli, o exército cruzado foi totalmente aniquilado pelos muçulmanos, naquilo que foi considerado o ponto de virada das cruzadas. Reinaldo de Châtillon foi capturado e executado pessoalmente por Saladino. Após capturar quase todas as cidades do Reino Cruzado, Saladino investiu então contra Jerusalém, que foi bravamente defendida por Balian de Ibelin. Até que em 2 de outubro de 1187, a cidade finalmente caiu. Saladino concedeu anistia a todos os habitantes de Jerusalém e os deixou voltar para a Europa. Mais tarde, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, tentou sem sucesso reconquistar Jerusalém, mas acabou tendo que abandonar a empreitada, assinando vários acordos com Saladino, que embora fossem inimigos, respeitavam-se profundamente. As cruzadas acabaram de forma trágica para os cristãos, que viram seus reinos caírem um por um, tendo sobrado apenas uma pequena faixa de terra entre Sidom e Acre. Mas a paz ainda iria demorar muito a chegar para cristãos e muçulmanos, que ainda travariam várias batalhas ao longo desse período marcado por grandes conflitos e rivalidade, no qual chamamos de Idade Média.